E aí pessoal, vamos dar continuidade à nossa playlist de Origem da Vida. E nessa aula iremos iniciar o que nós chamamos de evolução dos processos energéticos, ou seja, baseados na compreensão que nós temos a respeito da nutrição ou alimentação dos seres vivos atuais, como foram que elas surgiram, como foi que ela passou por esse processo evolutivo até chegar como nós vemos hoje, essa nutrição e essa alimentação do mundo atual. Então é isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar como se deu esse processo da evolução dos processos energéticos. Antes de iniciar a aula propriamente dita, o conteúdo propriamente dito, nós temos que ter uma coisa em mente. Os primeiros seres vivos, eles eram simples, assim como você pode ver nesse nome que eu coloquei, que eu grifei como verde. Por quê? De acordo com a teoria da evolução, os seres vivos passaram por um processo de complexidade, ou seja, com o passar do tempo, os seres ficaram cada vez mais complexos. Se os seres atuais são mais complexos do que os seres do passado, então significa que os primeiros seres vivos tinham de ser o mais simples possível. Então, se eles eram o mais simples possível, a seu metabolismo, seu processo energético, a sua nutrição, a sua alimentação também tinha que ser a mais simples possível. E também tem de saciar a interpretação, a compreensão que os cientistas têm da Terra primitiva, da nossa compreensão, do nosso modelo que nós temos a respeito de como eram as condições da Terra primitiva. Baseando-se nisso, nós temos duas hipóteses, duas teorias que entram para tentar responder como se deu a evolução desses processos. A primeira hipótese é que nós chamamos de hipótese heterotrófica, e a segunda é a que nós chamamos de hipótese autotrófica, assim como vocês podem ver nos nomes que eu grifei. E eu coloquei assim: nutrição / alimentação atual, porque essas são as principais formas de alimentação que nós temos no mundo atual. E alguns cientistas acreditam que uma surgiu primeiro e outros cientistas acreditam que outra surgiu primeiro. Os cientistas que acreditam na teoria heterotrófica acreditam que ela foi a primeira forma de nutrição ou alimentação dos seres vivos. A segunda é a que acredita que a nutrição ou alimentação dos primeiros seres vivos foram autotróficas. Mas o que significa esses termos? Vamos lá. Heterotróficos. Ele pode ser dividido em dois termos. Hetero, que significa diferente, e trófos, que significa alimento. Eu coloquei assim: incapazes de produzir o próprio alimento, tendo de buscar moléculas orgânicas já prontas. Ou seja, eles não são capazes de transformar as moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. Para se alimentar, para ter a sua nutrição, eles precisam encontrar moléculas orgânicas já prontas na natureza. Eu coloquei como exemplo todos os animais, incluindo você. Você, ser humano, você precisa de nutrientes, você precisa de uma molécula orgânica já pronta na natureza para que você possa se alimentar. Seja essa molécula, essa biomolécula vinda de plantas ou de animais, mas você não é capaz, assim como todos os seres heterotróficos, de converter as moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. E os seres autotróficos, ele é o oposto de seres heterotróficos. Auto significa próprio e trófos significa alimento. Essas são as duas palavras que compõem esse termo. O que isso quer dizer? Produz seu alimento por meio de moléculas inorgânicas do meio. Foi o que eu coloquei aqui. Ou seja, eles são capazes de retirar moléculas inorgânicas do meio ambiente e converter em moléculas orgânicas que vão compor o seu organismo. E um exemplo disso que eu coloquei são as plantas. Todas as plantas do nosso planeta atualmente são capazes de converter moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas, ou seja, todas as plantas são seres autotróficos. E como eles fazem isso? Qual o nome desse processo? É o que nós chamamos de fotossíntese. Eles são capazes, a partir da fotossíntese, de transformar moléculas orgânicas em carboidrato, que é um açúcar. Então, o açúcar que as plantas produzem são através de moléculas inorgânicas, que caracteriza como um processo energético autotrófico.
E nós vamos para a teoria autotrófica, a hipótese autotrófica. E o que eles acreditam? Eles acreditam que a primeira forma de nutrição, a primeira forma de alimentação foi autotrófica e principalmente uma fermentação alcoólica. Aqui eu coloquei uma fórmula química e aqui embaixo eu coloquei o nome desses compostos químicos. Eu coloquei carboidrato sendo transformado em etanol, que é uma molécula de álcool, mais dióxido de carbono. Então o que foi que aconteceu? Você não precisa anotar ou decorar todos esses termos ou a fórmula química que está aqui. O que você tem que tirar de aí? O que você tem que aprender disso que eu estou mostrando para você? Você tem que aprender o que está aqui embaixo, nesse quadradinho. Molécula orgânica sendo convertida em molécula inorgânica. Ele está transformando carboidrato em duas moléculas inorgânicas. E por que eles acreditam isso? Qual era a interpretação que os cientistas que protegem a hipótese autotrófica acreditavam? A interpretação que eles tinham a respeito de como era a Terra primitiva, de como eram as condições. Eles acreditavam que esses seres heterotróficos, que foram os primeiros seres que existiram em nosso planeta, eles surgiram nos mares primitivos. E nos mares primitivos existiam moléculas orgânicas em abundância. E por isso eles eram capazes de tirar essas moléculas orgânicas, pegar essas moléculas orgânicas e se alimentar. Só que uma hora essa conta não vai bater. Por quê? Porque eles vão se reproduzindo, eles vão aumentando em quantidade e continuando se alimentando das moléculas orgânicas, sendo que essas moléculas orgânicas elas foram formadas na Terra primitiva, nas condições que estava naquela época da Terra, onde esses seres vivos, quando esses seres vivos começaram a surgir, essas moléculas orgânicas já não eram mais formadas pelo planeta primitivo, ou seja, ele tinha um limite, era um composto orgânico, um composto de natureza que tinha um limite, e ele estava acabando, estava entrando em escassez. Foi a partir daí que o processo de seleção natural, o processo de evolução, fez surgir os seres autotróficos. E relembrando, o que é um ser autotrófico? É um ser capaz de pegar compostos da natureza, ou seja, compostos inorgânicos, e transformar em compostos orgânicos. E esses primeiros seres autotróficos, de acordo com a hipótese heterotrófica, foi a fotossíntese. Ou seja, eram seres fotossintéticos que eram capazes de pegar compostos inorgânicos e formar em composto orgânico. Aqui como exemplo eu coloquei dióxido de carbono mais água sendo transformado em carboidrato, oxigênio e água. O que você tem que tirar daí? Que a escassez das moléculas orgânicas fez surgir seres autotróficos fotossintéticos que são capazes de transformar as moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. E tem outra coisa aí, ele passou a soltar oxigênio para a natureza. De acordo com a interpretação que nós temos da Terra primitiva, a atmosfera primitiva não tinha oxigênio. E esses primeiros seres autotróficos fotossintéticos foram capazes por liberar o oxigênio na natureza. Isso provocou o que nós chamamos de holocausto do oxigênio. Por quê? Porque grande parte dos seres vivos naquela época não sobreviviam à presença do oxigênio. Eles morriam na presença do oxigênio. Inclusive, na atualidade, existem seres que são incapazes de sobreviver à presença do oxigênio. Eles morrem na presença do oxigênio. Foi a partir dessas condições que o processo de evolução, o processo de seleção natural, fez surgir o que nós conhecemos como seres aeróbicos. E seres humanos são seres aeróbicos. O que são seres aeróbicos? São seres que fazem o processo de respiração celular utilizando o oxigênio. Ou seja, nós utilizamos o oxigênio para quebrar as moléculas orgânicas. Nós utilizamos o oxigênio como processo de nutrição. Ele faz parte do nosso ciclo de nutrição. E nós não morremos e, inclusive, necessitamos do oxigênio para sobreviver. Veja que interessante. Se os primeiros seres morreram, grande parte deles, pela presença do oxigênio, hoje, grande parte dos seres vivos morreriam na ausência dele. Então, de acordo com a interpretação da hipótese heterotrófica, que acredita que os primeiros seres vivos foram heterotróficos, a evolução dos processos energéticos foram a seguinte. Primeiro surgindo os seres heterotróficos, logo depois surgindo os seres autotróficos e depois os seres aeróbicos.